O que um jogo de oitavas de final da Copa do Mundo revela sobre a maturidade da igreja cristã no Brasil. Muita gente esses dias estava me cobrando, pastor, qual a sua posição sobre esse negócio de mudar horário, sobre esse negócio de transferir dia de culto, de ter culto só pela manhã, de ajustar o horário do culto da igreja para com o jogo da Copa do Mundo. Qual a sua posição? E eu fiquei me perguntando, por que eu tenho que me posicionar quanto a isso? Não é óbvio? Essas decisões não são claras e não são decisões que cabem a cada igreja, a cada pastor, a cada líder tá tomando. Mas aí, depois de alguns conselhos, cobranças desse tipo, eu resolvi aqui falar e fazer um vídeo desse para que a gente reflita um pouquinho e de que forma isso mostra e revela como é que está a alma da igreja cristã aqui no Brasil. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a cultura da Copa aqui no país, aqui no nosso Brasil. Não sei se em todos os países acontecem dessa forma. Eu já morei um tempo em Portugal, não vi esse tipo de cultura lá. Eles não desmarcam o trabalho, a agenda, não muda nada por conta de jogo da Copa. Aqui não, é feriado nacional se tiver jogo da Copa, e sempre foi assim, desde quando eu me entendo por menino, eu lembro que não tinha aula, não tinha trabalho, todo mundo estava de folga. Então, a cultura do país é importante a gente considerar. Nesse momento, tem famílias que se juntam para assistir o jogo da Copa e não se juntam no Natal, que é uma data muito forte também. Mas tem famílias que têm amigos que só se veem nessa época de Copa também. Então essa cultura familiar, social, esse engajamento com pessoas deve ser considerado, claro. Então não vamos espiritualizar demais o negócio e achar que a Copa do Mundo é só sobre futebol. Não é. Talvez o futebol é o menor das coisas. Envolve muita coisa. Envolve uma paixão nacional e é o único momento no Brasil que uma nação inteira se une, assim, eu espero, com o mesmo objetivo. A gente vive numa nação muito polarizada, um lado, o outro, o sim e o não, e aí na Copa do Mundo todo mundo se agarra, se junta, se veste de verde e amarelo para torcer. Então isso deve ser considerado. Outra coisa muito clara é que culto independe de local, de horário, de ajuntamento de pessoas. O nosso culto, de acordo com a palavra do Senhor, ele deve ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se eu restringo a minha adoração a um local, a um horário, a uma circunstância, tá tudo errado. Deus espera que a nossa vida seja um culto ao nosso Deus. E a partir disso, eu quero lhe perguntar, como é que tá o culto aí na sua família? Você tá cobrando, eu tô vendo pessoas muito duras, né, muito santas, muito legalistas, por sinal, se levantando e dizendo, olha, não tem que trocar horário de culto, não tem que mudar o horário de culto, o que é isso? Isso é blasfêmia, isso é contra o Senhor. Mas eu quero te perguntar agora, você que está levantando essas bandeiras aí, que bom que você valoriza o culto. Mas e aí, como é que está o culto na sua casa? Tá atrasado? Será que nunca aconteceu o seu culto familiar? Será que dentro da igreja você é bênção e fora da igreja o culto termina no amém do pastor? E aí fora da igreja você quebra tudo, desfaz tudo, sua família tem medo de você, seus filhos não olham para você? Então eu quero te perguntar, como é que está o seu culto na sua empresa, no seu trabalho? Como é que está o seu culto no seu dia a dia? Tem horário para acontecer? Como é que está o seu devocional dentro de casa? Está tendo horário para acontecer? Ou você está atrasado há anos e nunca começou esse negócio? Será que sempre você desmarcou? Será que nunca teve início? Então qual moral você tem para falar e apontar para pastores que estão mudando o horário de culto, se o seu culto, a sua responsabilidade, a sua casa, a sua família, você mesmo, seus encontros com Deus não acontecem? E eu entendo também a posição de alguns pastores. Aqui na minha cidade, interior do Ceará, não tem necessidade, tanta preocupação com isso, mas muitos pastores estão desmarcando por conta de trânsito local, né, por conta de as pessoas realmente, se o Brasil ganhando ou não, saem loucas no meio da rua. Aqui na minha cidade tem carreata, muita gente bebe, né, muita gente se excede. No último jogo agora do Brasil, que eu fui visitar minha irmã lá na Serra, no meio do caminho caiu a ficha. Meu Deus, tenho que ir com cuidado aqui, porque eu vi as pessoas cruzando por mim de moto, aceleradas, eufóricas. E claro, isso é uma preocupação pastoral também. Como é que estarão meus membros? Como é que será a vinda, a volta para casa das minhas ovelhas? É claro que todo pastor pensa por isso, e eu vi alguns pastores se posicionando nesse sentido. E tranquilo quanto a isso. Tem pessoas também que vão escolher o jogo por conta da sua família. Imagina, né, um filho, 8, 9, 10 anos, que a última Copa nem lembra direito, tinha 4, 5 anos de idade, e agora entende sobre futebol, entende sobre essa cultura, todo mundo da escola conversa, os amiguinhos conversam sobre o jogo, e aí o pai resolve, o espiritual resolve, não vamos assistir jogo de Copa não, vamos pro culto, que eu quero ensinar você a estar no culto. Imagina como é que fica o coração dessa criança. Eu entendo esses pais que fazem essa decisão, não, hoje, esse domingo eu vou viver família, eu vou cultuar a Deus aqui em casa, e aí a gente tem um momento de culto ao nosso Deus, também assiste o jogo, confraterniza, sorri com o meu filho, olha no olho dele, vibra junto, ou entristece junto. Mas é um direito de cada família essa decisão. A gente não tem que estar se metendo tanto na vida do outro e apontando tanto para o outro. O que eu vejo isso é uma legião de fariseus que não olham para si, que se preocupam muito com o outro. Eu vi muito isso, fiquei muito triste. Agora nas redes sociais, muita gente, muito pastor também apontando para outras igrejas que decidiram mudar o horário de culto, enquanto que manteve a sua. E aí a sensação que, olha, eu mantive o meu horário de culto aqui na minha igreja, ninguém muda, Deus está acima de tudo.
E se isso não for uma expressão total de que Deus está acima de culto, como é que está o seu culto para com Deus dentro da sua igreja, na sua casa, sua igreja, né? Você tem falado mais de dinheiro do que de Deus, você tem adorado realmente ao Senhor ou ao homem. Então isso tudo devem acontecer perguntas para a nossa vida e principalmente sobre esse apontar o dedo, esse julgamento me estranha demais. Por exemplo, em Romanos 14, está falando aqui o texto, está falando sobre alimentação, pessoas julgando umas às outras se alimentavam de tal forma ou não. No verso 13, de maneira clara, diz assim, ó, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façam o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha o 10, você, porém, porque julga seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Muita gente está julgando, desprezando outras igrejas, misericórdia. Ministério de outros pastores. Então, tem pessoas colocando em xeque caráter de pastor porque adiantou o culto ou atrasou o culto para que a igreja pudesse ter um momento com a família e resolver fazer esse tipo de coisa. Em nome de Jesus, não cabe a nós fazer esse tipo de coisa. Cadê o amor? Cadê a maturidade da igreja cristã? É um jogo. É um oitavo de final, é um oitavo de final de Copa do Mundo. Né? Não é para trazer divisão na igreja, não é para trazer tanto apontamento. O que me preocupa são esses apontamentos em outros ministérios, duvidando de caráter de outras pessoas. Ou até esses que não remarcaram, se colocando superiores àqueles que escolheram, né, de acordo com a sua decisão, ou familiar, ou contexto que quer que seja de trânsito, remarcar e estar mudando o horário do culto. Sabe o que a maturidade nos faz? Olhar para o coração, certo? Então, assim, se de maneira superficial eu estou vendo que eu estou desmarcando o culto, porque, na verdade, o meu coração está no jogo de futebol e vibrar somente por uma seleção, e a Copa realmente está disputando com o meu Deus, então não faça isso em nome de Jesus. O que a maturidade vai fazer é justamente sair da superficialidade. O que eu me preocupo com a igreja cristã é porque essas decisões estão sendo tomadas de maneira superficial, sem olhar para si mesmo, sem se preocupar com o próximo, sem deixar de apontar o dedo para o próximo e trazendo divisão no corpo de Cristo. Algo tão natural que aconteça e tão simples de se resolver. Mas o que eu quero aconselhar é justamente você aí, independente do pastor, os pastores já tomaram suas decisões e que Deus seja com os corações de cada um que tomou a decisão, mas você aí deve tomar a sua decisão. O pastor, meu amado, desmarcou o culto, e não marcou o culto, você tá, eu não vou cultuar a Deus. Que conversa é essa? Faça o seu culto, né? Decida. Eu não preciso de homens e de horários, de locais para cultuar o meu Deus. Então, primeira coisa, faça o seu culto. Se você entende que no horário do jogo, que era o seu hábito, cultuar a Deus, e o seu pastor desmarcou, vá lá, se tranque, chame sua família, faça o seu culto. Se o seu coração te condena, então vai lá e faz o culto em nome de Jesus. Então, se você também entende, não, eu vou viver esse momento aqui da Copa com a minha família, com os meus amigos e tudo, então fique em paz também com isso. Se você está tendo paz no seu coração em relação a isso, não se atribule com isso, se sentindo sujo, se sentindo menor ou menos espiritual, porque você não foi a um local, uma igreja. O que é que eu fiz com a Florescer? Eu disse, olha, Florescer, na quinta-feira agora, foi o nosso último culto antes desse domingo. Eu disse, igreja, tem pessoas me perguntando, pastor, e aí o horário do culto, que vai se posicionar, se não vai? A primeira coisa que eu disse, olha, eu não vou me posicionar porque não precisa me posicionar quanto a isso. O horário do nosso culto é o horário do nosso culto. Da onde que eu vou encaixar a agenda da minha igreja, a agenda de um outro local, ou jogo, ou qualquer coisa que seja? Por que você decidiu isso? Porque eu conheço meu coração. E aí eu não posso julgar o outro, o coração de outros pastores que mudaram o horário. Mas o meu coração eu conheço. Eu não estava pensando em família, eu não estava pensando em trânsito, eu não tenho problema com esse trânsito aqui na minha região. Meu coração, se eu desmarcasse o horário do culto, se eu mudasse o horário do culto, estaria no futebol. E aí eu entendendo no meu coração que eu gosto mesmo de futebol, amo o Flamengo, amo o meu Ceará, a seleção brasileira. Então se eu mudasse o horário de culto, eu conhecendo o meu coração, eu estaria fazendo isso para eu assistir um jogo e vibrar por aquele jogo. Então entendendo meu coração. E aí é uma experiência minha de maturidade minha. Eu entendi, não, eu não vou desmarcar culto na minha igreja, vou mudar o horário de culto porque eu, pastor da igreja, quero assistir um jogo de futebol. Nunca, em nome de Jesus, isso aconteceria. Então, na Florescer está mantido o culto. Vai acontecer 7 horas, porque é uma conferência, é o Fire, 7 dias de culto que começam exatamente nesse domingo. Então, está mantido o horário de culto. Aí, pastor, não vai dar tempo para assistir culto, vai para prorrogação. Não. Nossa agenda não está ligada a isso. Nossa agenda é feita anualmente, a gente não mexe por nada desse nível, em nome de Jesus. Mas se o seu coração, pastor, ou do seu membro da igreja, e na quinta-feira eu conversei com a minha igreja e disse, olha, você vem para o culto, vem para o Fire no primeiro dia, amém. Em nome de Jesus, será muito bem-vindo, vamos cultuar juntos. Eu estarei aqui, em nome de Jesus. Mas se você entende por bem, no seu coração, que quer viver esse momento com a sua família, vai em nome de Jesus e vai em paz, não se sinta sujo. Você não vai ser menos espiritual por isso, porque resolveu. E nos dias de aniversário, quando você não vai para o culto por conta de ter aniversário de alguém, essa pessoa é mais importante do que Deus? Já parou para pensar nisso? E um casamento, quando choca com alguma agenda da igreja, esse casal aí é mais importante do que Deus? Não, não é. Então isso é simples de ser resolvido. Maturidade no nosso meio, em nome de Jesus. Uma coisa, eu vou fazer amanhã, que é o domingo, eu vou estar com a minha igreja, com os membros que entenderem por paz, que devem estar na igreja adorando ao Senhor, e que entenderam e que estão avaliando o seu coração e entendendo
Olha, se eu faltar o culto é por amor ao futebol, e não a minha família, a minha casa viver esse momento. Então eu vou pro culto, porque em nome de Jesus eu não quero trocar esse tipo de coisa. Então, quem estará na Florescer vai estar adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, será o início do Fire, o primeiro dia de 7 dias de culto, um dia após o outro. Então, isso é inegociável para a glória do Senhor Jesus. Eu já adorei o meu Deus, doente, cansado, triste, cabisbaixo, com a minha alma abatida, sem dinheiro, com inúmeros problemas, mas ainda não cultuei o meu Deus durante um jogo de futebol da Copa do Mundo. Que oportunidade que eu vou ter agora nesse domingo. Vou fazer e vou fazer para a glória do Senhor Jesus. Mas você que vai escolher outra coisa, fique em paz, não se atribule com isso. Vamos parar de julgar, vamos amar os irmãos, vamos viver cada um seu evangelho e olhar para o meu culto a Deus, seu corpo, seu culto, a sua mente. É um culto racional ao Senhor? Ou nunca teve horário marcado de iniciar? Você depende de horário de igreja para cultuar a Deus. Pensa sobre isso, vive em paz, para de julgar. Nosso Deus é um Deus de paz, de alegria, de leveza. Deus abençoe em nome de Jesus.